Apocalipse, capítulo 4. Louvado seja o nome de Jesus. Tem uma boa declaração que nós fazemos sempre quando encontramos o texto aqui, eu vou fazer agora. As minhas dívidas estão pagas, todas elas, antes da data, e sobrando, porque eu sou próspero. Amém. Apocalipse 4 diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Meus irmãos, esse texto do livro de Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João, ele nos narra o que vai acontecer no futuro, porque Apocalipse é dividido em três formas: as coisas que é, as coisas que eram, as coisas que é e as coisas que hão de acontecer. De maneira que João já tinha visto as coisas que é e que eram, né? E ele vai receber a revelação dessas igrejas das mãos do Senhor Jesus. E João está recebendo, e ele está vendo cada igreja: Esmirna, Filadélfia, Pérgamo, Sardes. Mas quando chega aqui a última igreja, a igreja de Laodiceia, ele toma um susto, porque aquela igreja estava perdida, aquela igreja estava longe da vontade de Deus, aquela igreja estava fria, aquela igreja estava com Jesus do lado de fora, batendo para poder entrar. Aquele povo já não tinha mais comunhão com Jesus, tinha nome de que estava vivo, mas estava morto, já não tinha mais uma vida de consagração, já não tinha mais uma aliança com o Senhor, já não era mais um caminho vívido de relacionamento, era uma religião, apenas uma aparência, apenas uma figura distante do que o Senhor Jesus morreu para que nós fôssemos para com Ele. E quando João vê isso, ele fica triste, ele fica abalado, ele fica desesperado, porque imagine, ele vai ter o relato das igrejas, e no relato das igrejas dadas por Jesus, porque ele está preso na ilha de Patmos, afastado e recluso, como um prisioneiro que era um inimigo do império, porque o cristianismo naquele primeiro momento era perseguido. Tentaram matar João, conforme narra a história, mas ele sai ileso. Então ele fica preso e exilado na ilha de Patmos. E ele então, diante daquela circunstância, recebe a revelação de Jesus. É Jesus que está dizendo como é que está a igreja. O diagnóstico da igreja não foi dado por homens, não foi dado por estudiosos. O diagnóstico da igreja foi dado pelo próprio dono da igreja, que morreu e ressuscitou por ela. E ele vai dizer na última igreja que Laodiceia, ela não era fria nem quente, ela era morna, ela era meio termo, ela negociava os seus valores, ela brincava com a balança, uma hora ela estava inclinada às coisas espirituais, outra hora não, ela fazia conforme aquilo que era melhor para ela, ela se enaltecia dizendo que era rica, dizendo que estava bem vestida. Marido disse que ela era pobre, era miserável, estava nua, estava cega espiritualmente. E o Senhor Jesus faz severas críticas e dá decretos para aquela igreja. E o que me chama a atenção naquela igreja é que o Senhor Jesus, ele diz, aleluia, ele diz, olha o que ele diz sobre a igreja: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas, e não apareça vergonha tu deste, e te unjas com colírio para os teus olhos. Jesus Cristo fala de ouro, fala de roupa e fala de colírio. Ele está falando de vida com Deus, galardão para com Deus e visão de Deus. E ele vai chamando a atenção daquela igreja, vai repreendendo a igreja. E João está vendo aquela circunstância, está ele triste, está ele abalado. Só que naquele momento ele diz que quando ele vê aquilo à sua volta, quando na terra não tinha mais recurso, quando na terra não tinha mais resposta, quando na terra não tinha mais direção, o texto vai dizer que João olha e vê uma porta aberta no céu. Sabe, irmãos, isso me ensina algo poderoso. Quando a terra não tiver mais nada para que me oferecer, quando tudo à minha volta for sombrio, quando tudo à minha volta
for triste, quando tudo à minha volta estiver cinza, quando tudo em minha volta estiver negando a minha fé, a Bíblia me ensina a olhar para o céu. Sabe, o maior problema que nós temos é o problema de perspectiva. Da perspectiva de alguns, as coisas estão piores e só vão piorar e só vão ficar ruins. Da perspectiva de alguns, da perspectiva de outros, nós veremos o favor de Deus. Eu fico com isso. Por quê? Porque João, quando ele olhou para o céu, ele viu uma porta aberta. E eu quero declarar sobre a sua vida portas abertas durante esse mês de abril. A palavra profética que Deus liberou ao nosso coração para o mês de abril é que abril é um mês profético de rompimentos sobrenaturais, e Deus vai romper sobrenaturalmente em nome de Jesus com essa escassez, com essa miséria, com essa limitação. Deus vai romper no nome de Jesus com o coronavírus. Nós temos visto aqui no nosso estado, bem como na nossa nação, não tem sido bem assim como algumas pessoas têm pensado e falado. Temos visto a poderosa mão de Deus, a tal da curva tem sido achatada, e eu declaro e profetizo que vai diminuir, que vai acabar, que num tempo recorde poderoso, aleluia, nós veremos o favor de Deus. Por quê? Porque há uma porta aberta para nós. O que me chama a atenção é que Jesus, ele vai dizer: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Deus é um Deus de portas, Deus é um Deus de portas. O que me chama a atenção é que no livro dos Salmos, quando o povo estava no meio do deserto, perdido, triste, sem saber o que fazer, sem recursos, o texto diz que Deus abriu também portas nos céus. No Salmo 78, versículo 23, a Bíblia diz que Ele deu ordem às altas nuvens e abriu as portas dos céus. Eu quero declarar, meu irmão, quero declarar, minha irmã, você que está me ouvindo agora, você que está participando dessa live, eu quero declarar sobre a sua vida: Deus vai abrir portas do céu sobre a sua casa, Deus vai abrir portas do céu sobre a sua família, Deus vai abrir portas do céu sobre o seu lar. E eu quero declarar que no nome de Jesus, quando tudo aqui na terra estiver parado, travado, limitado, Deus tem portas para você. Você recebe isso? O que nós precisamos entender é que Deus, ele não mudou. A palavra de Deus, ela permanece verdadeira. Aleluia. O que nós precisamos compreender é que as portas da terra, elas se fecham, mas Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios: uma porta grande e eficaz se nos abriu. Temos muitos inimigos, mas vamos passar por ela. Irmão, nada e nem ninguém vai parar a marcha da igreja. Nada nem ninguém vai parar a marcha da igreja. Quando João olhou a situação da igreja ali em Laodiceia, ele fica triste, ele fica abalado. Mas ei, Deus, ele está sacudindo o seu povo. Deus, ele está sacudindo a nação. Deus, ele está abalando as coisas abaláveis para que as inabaláveis se manifestem. O jeito de ser igreja no Brasil vai mudar. O jeito de ser igreja nas nações vai mudar. Deus está estabelecendo a sua vontade, e aqueles que estão em linha com Deus viverão para glorificar o nome do Senhor. E eu quero declarar para você que quando não tiver mais porta aqui na terra, Deus abre portas nos céus. Não fique esperando nem acreditando em homens. Não coloque a sua expectativa em homens. Não fique apenas achando que vai vir do homem. Não, olha o que o salmista disse: eleva os meus olhos para o monte. Por que ele disse eleva? Porque ele olhou na terra, e na terra não tinha mais. Na terra já não tinha mais socorro para ele. Ei, talvez, quem sabe, você já não tem mais socorro no trabalho, não tem mais socorro no dinheiro da poupança, não tem mais socorro no cheque especial, não tem mais socorro no cartão de crédito. A Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e não deixará vacilar o pé aquele que me guarda. Eis que não dormirá e nem cochilará o guarda de Israel. Eu estou trazendo de modo claro, simples, direto e objetivo para você que as portas dos céus, elas não estão fechadas para você. As portas da terra podem até se fechar, mas eu quero lhe dizer uma coisa: quando uma porta se fecha, Deus abre 10, Deus abre outra. Ah, pastor, mas minha fonte de renda, eu estou preocupado. As pessoas estão atônitas, perplexas, estão tristes, estão abaladas. Sabe por quê? Porque essa situação serviu para mostrar aonde estava o nosso coração. A Bíblia diz que aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. O coração de muita gente estava nos ganhos das suas empresas. O coração de muita gente estava no seu curso, no seu diploma, no seu salário, no seu trabalho. Só que a Bíblia diz assim, tudo pode falhar. Deus
Deus não falha. Nada fugiu o controle da mão do Senhor. Eu quero que você entenda que Deus, Ele está no controle da sua história e da sua vida. Eu quero que você mude a sua perspectiva. Eu quero que você tire a sua visão aqui do horizontal, levanta a cabeça, olha no vertical, veja o que os céus estão programando para você, porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, e a palavra é essa aqui, ó, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Romanos 8:28, todas as coisas contribuem, cooperam, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu decreto. Eu quero declarar surpresas inimagináveis chegando na sua vida nesse mês de abril. Eu quero declarar providências e provisões chegando de modo espiritual, de modo sem igual, no nome de Jesus. Eu quero declarar Deus trazendo presentes. Eu quero declarar surpresas. Eu quero declarar no nome boas notícias. Eu quero declarar no nome de Jesus, Deus te surpreendendo no seu trabalho, surpreendendo nos seus recursos, surpreendendo. Eu quero declarar multiplicação, é isso mesmo. Eu quero declarar que você vai ver as suas compras se multiplicarem. Você vai dizer, como é que é isso? Mas eu comprei e o mês já vai acabar e não faltou nada. É isso, é a mão poderosa do Senhor, porque enquanto o mundo todo está perplexo, abatido e abalado, nós estamos com a fonte de toda a força, com a fonte de todo o poder. Enquanto todo mundo em Israel estava passando por situação difícil, Elias profetizou que os céus iam parar, estava comendo, aleluia, no ribeiro de Querite, sendo cuidado pelo Senhor. Quando o ribeiro seca, Deus abre a porta da casa da viúva e ele fica ali sendo mantido. Eu quero declarar que Deus vai te manter. Eu quero declarar no nome de Jesus, não fique triste, não fique abalado, não fique só. Ei, se fortalece no Senhor. A Bíblia diz, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. É em Deus que está a nossa fonte, é em Deus que está a nossa suficiência. Não tem força em tristeza. Ficar falando negativo não vai te deixar bem. Então a Bíblia diz assim, ó, a alegria do Senhor é a nossa força. E o fraco faz o que? O fraco, diga o fraco, eu sou forte. Então nós vamos você se alegrar, se fortalecer. Essa palavra aqui, ela não mudou, ela não erra. Essa palavra continua valendo. E quando João estava abalado, triste, cabisbaixo, olhando em volta e não vendo nada, João olhou e viu uma porta aberta nos céus.